Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda muito as mães, porque as crianças, né, quando nascem, elas podem apresentar um problema que chama criptorquidia. Esse problema tem solução e tem a época certa para resolver. Então a criança chega no consultório, o médico detecta, isso geralmente é feito logo após o parto, né? Ainda no hospital, o exame do pediatra ele vai verificar que o testículo não está na bolsa escrotal. Então, criptorquidia é isso, o testículo não está na bolsa escrotal. Então, é feito geralmente diagnóstico no hospital pelo pediatra e quando não feito naquele momento, então no consultório, ali na primeira consulta, o médico que vai dar o primeiro atendimento, a primeira consulta, vai ver que o testículo não está na bolsa. Então, esse é o nome que se dá a essa situação, chama criptorquidia. E quando a gente fala com a mãe preocupa, mas como aconteceu, o que vai fazer? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Como abordar um testículo fora da bolsa. Isso não é bicho de sete cabeças, mas tem que ter uma abordagem correta, né? Porque se a gente não for intempestivo, às vezes pode fazer errado. Como a gente vê aí, dar hormônio para o testículo descer e tal, isso não tem sentido. Tem o tempo certo para ele descer, né? A incidência da criptorquidia está relacionada com a idade do nascimento, chegando a 30% em meninos prematuros. Então, quando o menino nasce de tempo, que a gente fala assim, 40 semanas, a possibilidade de criptorquidia existe, sim, mas é menor. Agora, um menino que nasce prematuro, muito prematuro, ele ainda não está completamente feito em todos os aspectos. E muitas vezes ele nasce com o testículo fora da bolsa, até intraabdominal ainda, né? Depois do primeiro ano de vida, a sua incidência desce para cerca de 2%. Quer dizer, o menino vai desenvolvendo e esses testículos vão descendo para a bolsa, né? Então, vai diminuindo muito a incidência de criptorquidia depois do primeiro ano de idade, né? Bom, a presença do testículo intraabdominal está relacionada a maior risco de câncer de testículo, porque tem menino que o testículo fica no abdômen e não desce. Tem criança que o testículo fica no canal espermático. A gente chega a palpar o testículo, mas ele não está na bolsa. Então, esses casos são casos diferentes. O testículo que está no canal espermático, ele vai descer, a gente espera que ele desça. Mas o testículo intraabdominal, às vezes, não desce. Esse testículo pode se transformar em câncer com o passar dos anos. Portanto, é preciso rastreá-lo, saber aonde é que ele está para poder ver e fazer a retirada dele, se não for possível levá-lo para o escroto, né? Bom, após 2 anos de idade, podem ocorrer alterações irreversíveis da espermatogênese em testículos criptorquídeos. Então, a gente não deve deixar um testículo sem operar até há mais de 2 anos. Quer dizer, apenas 2% dos testículos não descem até 1 ano de idade. Mas com 2 anos de idade, se ainda tiver algum testículo fora da bolsa, ele tem que ser operado. Se ele estiver no canal espermático, ele tem que ter descido para o escroto. Se ele tiver intraabdominal, ele tem que ser rastreado e tem que ser operado e achado do abdômen e estipado. Porque a chance dele se transformar no tumor maligno é grande, né? O diagnóstico a gente faz claramente pela palpação, né? A gente pode usar métodos de imagem, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, quando o diagnóstico oferecer dificuldade. Porque, de repente, o testículo está dentro do abdômen, ele não está no canal espermático. Como é que você vai ser? Não vai palpá-lo. Como é que você vai achar esse testículo? Você faz ultrassom para procurar ele lá dentro, onde é que ele está. Se o ultrassom não for eficiente, você pode fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância, para achar esse testículo. Porque se ele não vai descer, ele tem que ser operado, ele tem que ser retirado, se ele estiver dentro do abdômen. Igual eu falei aqui, pela chance de transformação maligna, né? Então,
tem que encontrar esse testículo para saber o que vai fazer com ele. Por isso que criptorquidia é preciso da análise, como qualquer doença, é preciso da análise do médico, e aqui muito mais ainda, porque tem os prazos para operar. Até 2 anos tem que operar. Se não desceu, tem que descer. Se não achou o testículo até 2 anos, tem que encontrá-lo onde ele está no abdômen e extirpá-lo, né? O tratamento clínico, ele dá um resultado baixo, apenas 15% dos casos, e por isso a cirurgia de fixação do testículo na bolsa escrotal é considerada tratamento definitivo, né? Você fala assim, eu vou fazer um hormônio, como a gente já viu muito aí, dá um hormônio para a criança para descer o testículo. E isso não funciona muito bem, você entendeu? Isso aí, na grande maioria das vezes que a gente faz, o testículo não desce. E a criança fica tomando hormônio aí uma temporada, você entendeu? E a chance dele descer é pequena. Portanto, o tratamento, né, o tratamento adequado é a fixação do testículo lá no escroto, na bolsa escrotal. Esse é o tratamento adequado, né? O tratamento hormonal é um tratamento de pouca eficiência. Sendo assim, a gente prefere o tratamento de fixação. Esse testículo será descolado, né, com cuidado para não romper os vasos que ali estão, a inervação, o canal deferente, todas as estruturas, para levá-lo até a bolsa escrotal, porque o testículo tem que ficar fora do abdômen. Se ele ficar dentro do abdômen, ele não produz espermatozoide e pode se transformar em tumor maligno. Então, ele tem que ficar fora, para isso que ele deve ficar na bolsa escrotal, né? O paciente com testículo abdominal, após os 5 anos de idade, apresenta o risco de 10 a 20 vezes maior para desenvolver câncer de testículo. Veja bem, por isso que eu falei e volto a repetir, testículo na bolsa, tudo bem. Testículo do abdômen, depois dos 5 anos, a chance desse testículo se transformar em maligno, um tumor maligno, é grande, é 10 a 20 vezes maior. Você entendeu? Então é uma situação que tem que ser resolvida. Isso se a gente comparar com aquele testículo que estão na bolsa escrotal. Então, portanto, o lugar do testículo é na bolsa escrotal. Dentro do abdômen, nunca, jamais. Se não desceu até os 2 anos, cirurgia. Porque depois dos 5 anos, certamente a chance de um câncer de testículo é maior. A correção da criptorquidia normaliza a função testicular, que se refere tanto à produção de hormônios quanto de espermatozoides. Então, o testículo está dentro do abdômen, ele não produz hormônios adequadamente e não produz espermatozoides. Há um defeito da espermatogênica. Mas se você colocou o testículo na bolsa escrotal, ele normaliza a função tanto hormonal quanto a função de produção dos espermatozoides, que é a célula especializada na reprodução. É o gameta masculino, né? Agora, tem que ser feita até, no máximo, 2 anos de idade. Então, aí está. Criptorquidia é uma cirurgia que não pode passar dos 2 anos. Se o testículo não desceu para a bolsa até os 2 anos, está na hora de fazer. Meu menino é muito novinho e não vou esperar ele crescer. Se você esperar passar daquele horário, a chance de complicação é grande. Então, vamos nos orientar adequadamente, vamos fazer o que é adequado, descer o testículo, fixar na bolsa escrotal e não usar hormônios aí, ficar usando hormônio na temporada grande, às vezes com resultados, e frequentemente resultados insatisfatórios, insuficientes. Então, criptorquidia pode ser abordada adequadamente por um cirurgião que tem experiência na área. Então, eu, por exemplo, encaminho meus casos para cirurgião pediátrico, né? Cirurgião que tem aparelhagem adequada, tem o instrumental adequado para abordar casos de criança, principalmente com o testículo mais alto, né? Então, existe um especialista nessa área. E sobre criptorquidia, então, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.